Quando duas grandes empresas no ramo de educação fazem convergir empreendedorismo e educação, com o objetivo de formar profissionais preparados para investir em si mesmos e, assim, inovar no mercado de trabalho, muda-se a abordagem. Fica aí para você entender do que nós vamos falar. Olá, está no ar mais uma edição da mesa de debates aqui da TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia e com a sua atenção. Gente, hoje nós vamos falar de algo diferente, uma nova abordagem, né? Está comigo aqui o Cristiano, né? Que vai me acompanhar na nossa curiosidade, né, Cristiano? Um prazer estar aqui, José. Muito obrigado pela sua presença sempre. Né? Sempre contribui muito. E do meu lado aqui os nossos entrevistados, Vitor Hugo Rangel, acertei? Acertou. E o nosso amigo Rafael Soares. Isso. Vocês trabalham com a Ensine, né? Isso. E os dois trabalham com a Ensine? Sim. Explica para e qual é a IESP, né? O IESP que são associados aí. Sim. E o Colégio Apogeu entra? Sim. O IESP e o Colégio Apogeu já trabalhavam juntos há pouco mais de 2 anos, organizando cursos de pós-graduação na área da educação. E no meio de 2017, o governo Michel Temer criou novas legislações no ensino superior que ficou deu mais encorajamento para a gente seguir essa etapa. A legislação estava muito mais convidativa, com novos marcos, novas possibilidades no mercado educacional. E aí juntou as duas empresas, uma que trabalha do infantil ao pré-vestibular com muita excelência, que é o Apogeu, né? Que é o Apogeu. O IESP, que já trabalha com pós-graduação na área médica, na área de educação, na área da educação física, da nutrição, da enfermagem, que tem hoje uma carteira de mais de 400 alunos de enfermagem, fazendo pós-graduações em várias áreas, psicologia, né? O IESP tem também arquitetura e urbanismo. Enfim, são várias áreas que nós temos lá, e não só em Juiz de Fora, como também no Rio de Janeiro e na região, turmas fora da cidade. E aí, a gente não tinha o meio do caminho, que era a graduação. E aí, com a possibilidade de nova legislação, juntou um caminho que era natural. Perfeito. E aí, agora, em agosto desse ano, no final de agosto, o ministro da Educação autorizou o nosso funcionamento como instituição de ensino superior para cursos de graduação. Perfeito. Bom, antes de passar a palavra ao Rafael e ao meu amigo Cristiano para me ajudar aqui, a gente tem um evento, né? Eu queria entender um pouquinho esse evento. Eu sei que o evento ele é gratuito, mas ele tem um cunho social, né? Ele exige uma participação, uma contribuição de um litro de leite, uma caixa de leite, né? Eu sei também que ele é um evento voltado para professores, pedagogos, gestores, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos. Depois eu vou pedir para eles explicar por que também fonoaudiólogos, né? Eu queria que vocês falassem desse evento para a gente iniciar o debate de o que rola lá dentro, como é que é o trabalho, como é que é essa questão do empreendedorismo e educação, por causa dessa abertura que o governo passado deu. Fala um pouquinho para a gente desse evento. A nossa instituição, ela chama Ensine, que é a base do nosso DNA, que é ensinar e empreender. Porque nós imaginamos que o profissional de nível superior, ele tem que ter uma veia empreendedora, seja ele como funcionário, como emprego público, ou mesmo como sendo o seu próprio patrão, trabalhando como autônomo ou trabalhando numa empresa, ele tem que ter uma veia da iniciativa, a veia de correr o risco, de procurar sempre fazer uma coisa melhor para si e para a sociedade em que ele vive. E o enfoque também na educação, no ensino, porque o profissional de nível superior, ele ensina as pessoas a trabalhar. Se você, por acaso, é um engenheiro, né? Você tem lá o pedreiro, o servente. O engenheiro tem que saber como o pedreiro tem que trabalhar, né? Como que bota o prumo, como que faz. Então, o profissional ele tem que ter técnicas de ensino. Além do mais, a nossa instituição, em breve, nós vamos ter vários cursos de licenciatura, porque nós percebemos que, infelizmente, as licenciaturas entraram numa baixa de prestígio muito grande. Poucos jovens têm tido interesse na carreira docente, e o Ministério da Educação já sabe que vamos ver um apagão de professor.
o número de professores que estão se aposentando perto do número de professores que estão se graduando, vai dar um buraco aí. Então aí a nossa ideia, nosso objetivo é ajudar a suprir esse buraco com bons profissionais. Porque os nossos alunos, além da carga teórica que eles terão com os nossos professores, e professores experientes no ensino superior, e professores do Apogeu, que serão também professores da nossa faculdade, os nossos alunos terão estágio dentro da rede Apogeu. Entendi. Então, a mesmo padrão de qualidade, o mesmo processo de formação que a gente vê hoje campeão em concursos públicos, em vestibulares de ampla concorrência, nós vamos ter condição de formar professores para que esses almejam outras escolas, seja públicas ou privadas, e também tenham aí uma qualidade diferenciada para o progresso do nosso país. Perfeito. Esse apagão que você falou aí, eu acho que não é o momento de nós fazermos um diagnóstico disso, não, mas ele foi motivador da iniciativa de vocês, não é isso? Uhum. Ainda que en passant, fala um pouquinho por que você acha que está havendo esse apagão e convida esses profissionais, justificando, obviamente, a suprir, né, a não permitir o apagão. O que convida o profissional hoje a ser profissional dessa área docente, que é uma área minha, eu também sou docente. Eu sou mais indecente que docente, mas sou docente. Eu já sou inocente. Você é inocente, né? Eu sou inocente, não sei de nada. Você tem toda a sei de nada, característica. cara. Pois é, mas eu digo indecente porque é o seguinte, porque eu trabalho há muitos anos como professor, eu comecei a dar aula com 18 anos, e hoje eu tenho 63, ainda dou umas aulinhas, né? Que bom. Mas muito menos, né? Muito menos. E eu sinto esse desestímulo de alunos meus que sempre fogem da carreira de magistério. Por exemplo, se o cara falou assim, eu vou fazer biologia, ele fala assim, mas não vou ser professor, não. Ou então quando ele fala assim, eu vou ser matemático, mas meu pai não quer que eu seja professor. Então parece que o professor, bom, eu vou deixar você falar, fala aí. O professor perdeu o status que tinha na sociedade, né? No passado, a carreira de docente tinha um status, mas com o tempo, acho que por força governamental, né, de uma política de desvalorização do ensino, e o próprio número o crescimento populacional, né, o poder público não teve condição de dar escola para todo mundo, né? A escola foi ficando para poucos e o recurso não foi dando para atender da forma como deveria, como política de Estado. E hoje a propaganda de baixa remuneração é muito mais falada do que o lado bom do ensino, que é você transformar vidas, permitir que uma pessoa sonhe e realize os seus sonhos com aquele conhecimento que você passou. Imagina, no Colégio Apogeu nós temos pessoas que têm nós temos um programa lá que atende a crianças carentes, que tem condição de ter um bom estudo, vira oficial do Exército com um bom salário, vira médico com um bom salário e transforma a vida daquela família. Né? Coisa que só um professor pode transformar dessa maneira a vida de alguém. E o poder público, ele vem fazendo o seu dever de casa, melhorando a renda dos professores. Né? Você vê os professores da Universidade Federal, quando você compara o salário deles na iniciativa privada. Né? Quando você vê o próprio município de Juiz de Fora tem um plano de carreira que privilegia o profissional que vai para a zona rural, que tem uma remuneração diferenciada. Quando a gente começa a comparar essas remunerações com as outras, vindo do achatamento que nós estamos sentindo da economia, você percebe que a diferença não está tão inferior. Nós temos diversos casos muito bem remunerados. Ô Vitor, essa proposta, né, do Ensine, que junta o empreendedorismo e a parte da educação, realmente é uma das coisas, é um tanto curioso, porque, por exemplo, o profissional, né, o professor, né, eu concordo com tudo que você falou, eu fiz várias palestras aí nas escolas, né,
no mês do professor aí que passou agora, e realmente ele deve ser muito valorizado. Porém, assim, não só pela questão monetária, né, não corresponde, mas aí eu fico me perguntando assim, ele é normalmente um empregado. E como é que casa essa profissão de empregado com ser empreendedor? Não. Ótima pergunta. Você viu a pergunta que eu queria fazer, que eu fiquei com essa dúvida também. É por isso que eu fiz primeiro. Não. Bom, primeiro você, como empregado, você pode ter posturas empreendedoras, Claro. contribuindo até com a escola. Aluno. Sim, Até como aluno você pode ser você pode criar muita coisa. Claro. Né? Um professor pode, por exemplo, propor um curso novo na escola. Né? Nós temos hoje vários professores que trabalham dando aula particular. Um professor que dá aula particular não tem diferença nenhuma para um dentista. Do ponto de vista empreendedor. Ele seria um profissional liberal. É um profissional liberal que tem que ter sua propaganda. E outra, você tem aí hoje o YouTube como forma de monetização, onde você cria cursos. Você tem várias plataformas de cursos online que te ajudam a vender o seu curso e ser remunerado. Tutoriais, né? Ele pode fazer vários tutoriais. Pode. É mais Tem a muita iniciativa da pessoa, né? A postura do A profissional. postura da pessoa. Você vê o dono da Wizard, por exemplo. Né? Foi professor de inglês. O João, João Né? Carlos. E o que ele criou sendo professor de inglês? Tá. Agora, eu estou começando a entender, eu estou preocupado que o Rafael tá quietinho ali, a gente quer que ele fale, né, Rafael? Desculpa. Eu posso até comentar essa parte também, porque eu sou professor, né? Sim. Me formei em Educação Física e tive uma experiência também para poder ir atrás de conhecimento um tempo fora, e depois, logo quando eu voltei ao Brasil, comecei a trabalhar com o Vitor e com o Valbit, que são sócios lá do IESP, né? Então foi ali que o nosso caminho, o meu do Vitor pelo menos, ele começou a se aproximar, porque o Valbit eu já conhecia desde aí da minha infância, digamos assim. E lá eu deixei de ser apenas um professor para me tornar um gestor na empresa deles. E ali a gente começou esse caminho de criar novas possibilidades, de criar, além dos cursos, criar possibilidades, coisas novas, coisas mais atuais, coisas mais tecnológicas, metodologias que a gente acredita mesmo que realmente vai transformar aquele déficit que os alunos eles chegaram no pós-faculdade, da forma que chegou. Então a gente nasce, e essa questão do empreendedorismo na vida do professor, dentro de uma sala de aula, para você conseguir se comunicar e ter ali uma forma de ensinar ou fazer com que o aluno aprenda, porque a gente... eu trabalho com neurociência, e ensinar existe uma barreira muito grande, porque na verdade o professor não ensina, ele leva o aluno a trilhar um caminho do conhecimento. Então a gente não tira o conhecimento daqui e passa para o outro. Então você tem que trazer novas metodologias e você tem que empreender ali dentro, por exemplo, a liderança. Então você criar metodologias, criar os grupos de discussão, criar possibilidades de novas informações sendo ali gerenciadas por essa equipe é um tipo de empreendedorismo. Não necessariamente a gente precisa criar um curso de inglês para poder se tornar um empreendedor. Isso é para o aluno, né? O professor promovendo para o aluno, né? Pois é. Então isso também pede realmente que o professor tenha uma postura empreendedora. Pois é, mas eu quero tocar numa ferida aí. Porque, olha só, mais ou menos lá pelas tantas que vocês estavam falando, eu comecei a pensar que o profissional passasse a ser empreendedor, menos dependente do circuito público. Isso também está nessa vertente. Sim, principalmente. Né? Porque é o seguinte, olha só, o profissional que teria, ele pode ter como profissional, agregar valor a si com cursos e ser quase que um coaching da educação, né? Sim. Ele pode chegar a isso e com isso ele conseguir melhorar o seu padrão de salário. Caso contrário, ele ao se sentir desvalorizado e se sentir sobrecarregado, ele não tem como se aparelhar. Eu, por exemplo, como professor, eu sempre consegui ser empresário e professor. E era a parte de empresário que me assessorava financeiramente para que eu tivesse uma cultura para ser professor. Então eu tinha mais tempo. Aqueles que estavam exclusivamente voltados para o magistério tinham que se virar nos 30 para adquirir essa cultura, porque o salário não permitia sequer você se aculturar comprando livros, depois computadores, periféricos, essas coisas. Eu vivi isso
Estou falando isso aqui de boa. De repente, a gente não pode esperar só do setor público, né, que ele resolva fazer alguma coisa, porque se ele não resolver, nós estamos errados. Então, não vai resolver tudo. Eu acho que vocês estão entrando mais ou menos por aí, né? Porque, por exemplo, eu me lembro de ter falado para uma turma uma vez que existe o aluno que é o cara, aquele que você dá um conhecimento para casa, ele leva ele leva para casa e senta em cima. Depois ele chega para você, te devolve aquilo, e você fala assim, que gracinha, ele sabe tudo, né? Existe aquele aluno que eu não valorizo. Poxa, mas você não valoriza? Não. Porque esse aluno não é empreendedor. Empreendedor é aquele que você dá uma coisa para ele, ele faz outra coisa com aquilo que você deu. Mas muitas das vezes... Não é isso? Não é o que vocês estão tentando incentivar? Sim, mas muitas das vezes não é a questão, como nós somos professores, não é o papel do professor, das vezes, entregar para ele ou mostrar possibilidades aonde ele vai aplicar esse conhecimento. Não, fazer ele chegar lá. Porque é a construção do conhecimento. Não adianta eu chegar... Porque se a gente fala da Ensine, nós vemos... São mais de 2 anos que a gente está trabalhando nessa aventura, né, Vitor? Que é uma aventura a gente criar um curso do nada e uma metodologia diferente. Por exemplo, na educação física, nós não teremos provas da forma que é trabalhada nas outras faculdades. Educação física é a sua área, né? Isso. Que foi introduzida agora. Isso. Que nós teremos o primeiro vestibular, né, Vitor? No início do próximo ano. E o que vai acontecer? Toda a metodologia nossa, ela é baseada numa coisa que a gente pode simplificar, que é o chá. É o conteúdo que desenvolve habilidades para a gente poder testá-las. Então, avaliações. Então, a gente pergunta qual é aquele profissional que a gente gostaria de entregar para o mercado, qual é a necessidade do mercado hoje em cima daquela formação, em cima disso são as habilidades e quais são os conteúdos que vão permitir a desenvolver todo esse processo. Então, a gente sai desse paradigma normal de aplicar, de dar uma prova quantitativa e a gente entra numa metodologia qualitativa. Muda o sistema de avaliação. Exatamente. Muda tudo, na verdade. Muda todo o sistema, não só de ensino-aprendizagem dentro da instituição, que já vinha com essa cara no que a gente fazia em outros âmbitos, não na graduação, e agora a gente vem trazendo essa possibilidade para poder desenvolver também na graduação. Então, é uma nova forma de enxergar o sistema de ensino mesmo, a formação dos profissionais que vão trabalhar formando outros profissionais. Então, não só formar profissionais com a possibilidade de ter uma mente empreendedora, seja onde ele for atuar, mas também formar pessoas para poder lidar com outras pessoas que vão se tornar outros empreendedores, outros formadores de opinião, entre outras coisas. Então é uma bola de neve, mas que a gente precisa quebrar um pouquinho e mudar um pouco a forma com que é feita. E a gente acredita muito nisso. Então, daí a necessidade de criar algo do zero, em conjunto com muita gente que está nos auxiliando nesse percurso aí, e tem sido algo bem interessante. A experiência de vocês na pós-graduação, né? Eu até já tive uma oportunidade de dar lá uma formação para a turma e tudo, né? Um dos diferenciais, né? O pessoal da vendas, né? Marcelo, todo mundo lá. Um dos diferenciais é justamente o corpo docente de vocês, né? São um dos melhores do Brasil realmente. E tudo. Isso continua na Ensine. Continua. E esse corpo docente, ele é bom no sentido assim acadêmico, ou também tem esse lado empreendedor? Na verdade, a grande preocupação nossa quando estávamos formando o corpo docente para poder construir o projeto que eles participaram desde o início dessa construção, era exatamente buscar pessoas que não tinham somente a formação acadêmica, porque todos nós temos, todos somos pelo menos mestres, e temos doutores na equipe, então todos eles tinham uma veia também no empreendedorismo. Eles são donos de empresa na cidade, não só na cidade, mas na região, trabalham tanto na educação, desde a escola até o ensino superior, com cursos também, enfim, então todos eles, 100% então, tá bem casado essa coisa do corpo docente tá bem casado, porque senão a gente não conseguiria construir o curso da forma que a gente acredita. Legal. Muito bom. O Rafael, mas eu falei que ia tocar numa ferida e vou tocar nela. Eu sou o homem mau aqui da pergunta. Você é indecente. Sou indecente. É o seguinte, olha só. Dia 5 de novembro passado foi o dia da ciência e da cultura. Eu, por acaso, escrevi uma resenha para o meu blog, né? E nessa resenha eu coloquei lá
que nós temos uma questão que seria uma visão não empreendedora por parte do setor público, de não priorizar verbas. Então, por exemplo, você fala assim, nós temos... Se você tem uma dificuldade na sua casa, não é um bom exemplo, mas se você tem dificuldade na sua casa, você vai priorizar o que é essencial, né? Você tem dificuldade, então você vai priorizar o que é essencial. E todas as vezes que se tem uma crise financeira, parece que educação, cultura e ciência não é prioridade. De repente, agora a saúde também não é prioridade. Então, ali eu coloquei, entre outras coisas que eu falei, valorizando o dia, né, que eu queria falar do Dia da Ciência e da Cultura. E uma preocupação que eu tenho aí, quando você fala de empreendedorismo, não que eu acho que vocês estejam fazendo isso, mas para que o nosso público saiba. Uma dificuldade que eu tenho, às vezes, na visualização do empreendedorismo, que fica parecendo que você está trabalhando uma coisa assim um pouco mercadológica, né? Você valorizar o profissional enquanto empreendedor, que se valoriza e ensina o profissional a se valorizar e forma alguém que valorizar, se valorizando, mas esquecendo, por exemplo, que a cultura faz uma parte essencial. E a cultura é uma coisa que, inclusive, financeiramente movimenta o país. O Brasil gasta de 5% a 6% do PIB em desenvolvimento cultural. Os países desenvolvidos gastam 20%. Por quê? Porque a lucratividade é muito alta, né? Então, quer dizer, ser empreendedor é também trabalhar a cultura, né? A gente sabe o que é trabalhar a cultura. Por exemplo, teve uma feira de livros aqui da cidade, né? A gente vai falar disso. E essa feira de livros, ela leva... O empreendedorismo, ela leva a venda do livro, valorização do autor, propagação da cultura, né? E o ganho correspondente com isso, já que o Estado não trabalha. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm essa visão de que esse empreendedorismo é também não apenas para valorizar o profissional, mas para valorizar os profissionais que vão sair dali pensando em ciência, cultura, inclusive arguindo o Estado em relação à questão de verbas. Por exemplo, pesquisa não tem como você fazer. Ou você faz com a parceria privada, ou você faz dentro do setor público, porque a verba é muito alta. Vocês têm essa visão? Como é que está isso construído no pensamento de vocês? Olha, a cultura movimenta o nosso país, né? Você vê, o carnaval é a cara do Brasil no exterior. As produções de novela são... Rock in Rio. Sim, Rock in Rio, né? Então o Brasil trabalha muito com a questão cultural, né? O brasileiro é um povo muito criativo. Festeiro, né? Criativo. Não, tudo. E assim, uma das habilidades do educador físico é a recreação. Então os nossos alunos, nós vamos ter uma empresa júnior no curso de educação física, onde eles vão estar aprendendo a trabalhar as atividades de recreação, e muitas delas serão culturais. Não só físico-desportivas, mas também culturais. Bacana. Tem a questão do ciclo de palestras, né? Sim. Que é o que a gente também veio falar. Fala para nós aí como é que funciona o ciclo, como é que vai ser. Conta para nós aí como é que vai ser o evento. Já sabemos que tem mais de 400 inscritos, mas que ainda tem vaga. Ainda tem poucas vagas, né? Poucas porque o nosso vagas. espaço lá não dá para poder limitado. colocar todas as pessoas aí para poder nos prestigiar. Bom, é um dia dedicado, é uma manhã, na verdade, né? No dia 30 de novembro é uma manhã dedicada à educação, a desenvolvimento aí dos profissionais que trabalham envolvidos na educação. Então, daí vem até a curiosidade que me perguntou aqui antes, mas o fonoaudiólogo, mas por que o fonoaudiólogo está dentro disso, né? Aí, por eu ser da neurociência, aí eu expliquei a questão seguinte, a gente tem a linguagem, e existe, por exemplo, duas áreas de linguagem no nosso cérebro. Existe a linguagem verbalizada, que ela está relacionada à parte motora e cognitiva, e a gente tem também o entendimento da fala. Então está próximo ali de um córtex mais associativo. Então são duas áreas separadas. E há como fazer conexões melhores entre esses processos. É até uma das coisas que eu mesmo vou falar no dia da palestra lá, que vai ser o cérebro, movimento humano, desenvolvimento e educação. Então, o fonoaudiólogo, ele é um profissional capacitado para poder lidar com esse mundo. Então, ele auxilia no desenvolvimento ali de uma criança
ou até mesmo do adulto que tem algumas dificuldades ou algum processo de lesão, que pode ser algo extremamente interessante, que poderia estar em todas as escolas a presença de um profissional assim para poder auxiliar nesse processo de letramento, de organização, de expressão da fala. Você está falando que o fonoaudiólogo ele trabalha também na área cognitiva, né? Também. Tudo é cognitivo, a comunicação, né? A comunicação. No que diz respeito à comunicação. Na verdade, tudo que a gente tem na nossa vida tem fator cognitivo e associativos e motores. Então, a gente precisa linkar essas áreas e criar, de fato, essas conexões. Então, nesse dia, nós teremos lá várias palestras, vários profissionais que estarão presentes para poder falar do planejamento, da gestão dentro do ambiente da educação. Nós temos professores voltados para uma coisa que é um caminho sem volta. O professor que não está envolvido hoje no marketing digital, nessa questão da promoção do trabalho dele através dessas vias de comunicação, a gente já sabe hoje, por exemplo, que o YouTube, entre os jovens nos Estados Unidos, é a rede social mais utilizada. E isso está migrando para o nosso país também. Então, a gente precisa desenvolver esse lado muito forte na educação, de utilizar a tecnologia a favor do conhecimento, da produção de conhecimento. Se não me engano, no Brasil é o segundo do mundo que mais utiliza o YouTube, mais que Facebook, Instagram e as outras redes. Mais tarde vem aí mediar conflitos no âmbito da educação, então lidar com esses momentos de crise, onde como eu vou lidar tanto com os profissionais que trabalham comigo, mas também o professor e aluno, aluno. Então é algo, uma sala de aula, para quem passa dentro da sala de aula, sabe que em determinados momentos o conflito é algo que causa um estresse muito grande. Se você não sabe lidar, algo se perde no meio desse caminho. Temos também metodologias ativas como o PBL, que é uma forma de ensinar em cima dos problemas, né? Então a gente tem Problem-Based Learning. Então a gente dá uma problemática para os alunos, eles discutem entre eles para poder achar uma solução. Essa é uma forma muito efetiva da gente trabalhar de forma uma metodologia ativa, onde o professor ele vai para um segundo plano e os alunos eles tomam o primeiro plano no desenvolvimento da criação do conhecimento. Então isso é muito legal. E a gente finaliza o dia falando sobre gestão pedagógica. Então é uma manhã onde a gente vai para vários locais que vão desenvolver possibilidades dentro da educação. Então o nosso foco, grande foco, são as pessoas, os profissionais que estão envolvidos na educação nesse dia 30/11. Bacana. Legal. Então, esse ciclo de palestras vai acontecer às 9 horas do dia 30 de novembro. Esse é o primeiro, né? No Clube Sírio-Libanês, Avenida Rio Branco, Barão do Rio Branco, 3.480, para quem não conhece, né? Acho que todo mundo conhece, né? São agraciados com palestras de alto nível. Ele já fez uma aqui, né? Você já nem precisa ir na dele, porque... Estou brincando. Você fala muito bem. Bom, até porque é a área dele, né? Tá congruente, né? Tá congruente. Mas você também. Quem dera. Não, fala assim. Vocês se colocaram bem, eu gostei do que vocês falaram. Inclusive, essa dúvida que eu tenho é porque o professor é uma cachaça, né? Vocês já ouviram falar disso aí. O professor, ele se apadrinha do aluno, ele quer o melhor para o aluno, ele quer o aluno melhor fora da escola, ele quer saber o que está acontecendo na casa dele. O professor tem essas coisas. Tem uns que não, mas a maioria sim. E às vezes a gente esquece um pouco o salário. É onde dá a síndrome de burnout, essas coisas todas. O cara fica chateado porque ele não tem um retorno financeiro, para ele ter uma estabilidade lá na frente, por tudo que ele quis de bem e por tudo que ele se dedicou. Eu acho que essa iniciativa de vocês é espetacular. Porque ensinar o camarada a salvar a própria pele enquanto ele salva a pele dos outros é uma coisa muito importante. Né? Enquanto você educa as pessoas. E você não pode ficar esperando cair do céu, que o Estado faça. Ou até você ter uma consciência suficiente para você saber o que pedir e o que exigir. Né? Sim. E tem coisas, na verdade, realmente o Estado não dá conta de tudo. E se a gente for falar assim, especificamente da educação física, por que a escolha da Ensino de desenvolver um curso de educação física novo na cidade? Se a gente começa a olhar todos os parâmetros de desenvolvimento da nossa sociedade, o que está acontecendo com ela hoje, a gente até vê que as pessoas estão fazendo uma melhor alimentação, estão praticando mais atividade física, mas em contrapartida disso tudo, nós temos a obesidade, que virou uma pandemia que nós já perdemos a guerra para ela, e até 2030
a população obesa nesse mundo vai ser algo extraordinário. Hoje, se vocês pensarem só no SUS, em determinados locais do SUS, é gasto mais de 8 bilhões de reais somente com obesidade. Nada mais do que a obesidade. Aí o que acontece hoje? Se a gente for olhar a quantidade de população que precisa ser assistida e precisa de fato de um profissional para poder ajudá-la a cuidar da saúde dela, porque senão você começa no momento da vida onde você daria retorno à sociedade, você começa a se tornar uma pessoa doente, menos produtiva, então isso é um ciclo vicioso muito grande. E a gente não tem profissionais, apesar de muitas pessoas acharem assim, mas tem muitos cursos. Mas se a gente olhar hoje a população que nós temos hoje, a gente já não dá conta de quantas pessoas hoje necessitam desses profissionais. Se a gente falar do mercado, oportunidade, por exemplo, do mercado, por trabalhar muito com empreendedorismo, hoje a atividade física, somente ela, se a gente olhar e examinar ali o PIB produzido no setor de serviços, 3% hoje estão ligados à atividade física. Então é uma riqueza hoje gerada também em contrapartida. A gente gasta com a obesidade 8 bilhões, mas a atividade física hoje ela gera algo acima de 8 bilhões também de faturamento. E a gente consegue entender a necessidade. Por quê? E buscar esse profissional. Pela necessidade, pela possibilidade que a área nos traz de desenvolver coisas que são necessárias não somente para a instituição, mas para a sociedade. Então, partindo dessa premissa da importância que isso vem criando, até mesmo se a gente for parar para poder pensar, o nosso curso ele nasceu com a nova DCN. A nova DCN ela foi publicada no dia 18 de dezembro de 2018. Ou seja, a gente já inicia o nosso processo de ensino todo baseado na nova DCN, que ela vem dando suporte a toda a possibilidade, até mesmo da atenção primária e secundária, e em alguns casos terciárias, para poder auxiliar o sistema de saúde. Que é DCN, só para... É a diretriz curricular nacional. Também, né? Então a DCN é como se fosse a regra do jogo para formar hoje o profissional de educação física. Então a última que tinha entrado em vigor era de 2004. Olha, quanta defasagem. Estamos em 2019. Eu saí da faculdade há um pouco mais de 11 anos, vou para 12 anos de formado, e o conhecimento hoje que é passado, ele é completamente diferente daquilo que eu tive acesso. Então a velocidade de troca de informação ela é muito grande. Nós não tínhamos um celular que ligava na internet e que a gente poderia estudar o tempo todo. É verdade. Então, a gente precisa entender que a sociedade mudou, há necessidades para isso e a gente precisa entregar algo, de fato, que vai dar o retorno. Legal. Então, quem está pensando no mercado agora e futuro, essa formação é algo extremamente promissora para poder, de fato, garantir essa mudança mesmo, né? É uma oportunidade de mudança. Aconteceu comigo e eu gostaria de que acontecesse com outros colegas que viessem através da educação. Então, me formei professor e a educação física ela abriu um leque muito grande, aí abriu o mundo, né? Para a gente trabalhar. Eu gostei demais da conversa aqui, até porque a gente teve a oportunidade de ver que a coisa não é só o empreendedorismo, pelo empreendedorismo, não é apenas pelo ganho, né? Mas é pelo ganho do aluno, é pelo ganho da sociedade, é uma mudança de paradigma, porque de repente você fica esperando muito que venha, né, de outros lugares, né? A mudança de postura. Hoje em dia parece que as sociedades estão se agrupando, criando elas próprias remédios para curar as nossas mazelas. Eu sei que você está fechando, Abraão, mas assim... baseado no que o Vitor falou, né, a respeito do empreendedorismo, da postura, né, do empregado, mas que também pode ser empreendedor, né? Certo. Eu estava preparando hoje uma palestra que eu vou dar lá no IESP também, né? E sobre sorte, não sei se você já ouviu falar aquele livro do Max Gutter, né, Como Ter Sorte, o Fator Sorte, e ele trabalha justamente isso. Sorte é empreender, é a postura de empreender. É justamente a questão da pessoa ter essa postura de empreendedorismo. A pessoa que às vezes tem má sorte,
é justamente essa pessoa que tem essa postura, eu esperava isso do governo, eu esperava essa iniciativa de outros, o azar, né? Então é justamente a postura não que a gente vai retirar dessas pessoas as suas obrigações, claro. Mas eu acho que a gente também não pode ficar o tempo todo esperando. Claro, esse vitimismo, esse desamparo que muitas vezes a pessoa relento, vive, né? De ter uma única opção só, ela só tem um jeito de sair do buraco, indo para outro buraco. Então, o empreendedorismo, eu vejo que é muito importante essa mentalidade de abrir possibilidades. E aí é legal, eu estava falando, eu me veio aqui na cabeça, aproveitei e fiz o... E ele fala de uma maneira também, calma, né? Gente, olha... muito obrigado pela sua finalização. Eu vejo eles lá, né, eles têm eu frequento lá, né, no IESP, e eu vejo a postura deles profissional, realmente, né, faz uso do que o Rafael disse, né, e o Vitor também. Então, assim, eu acho que vale muito a pena estar nesse ciclo aí de palestras. Pois é, então, é muito legal. Depois dessa finalização que o Cristiano fez aqui, em fechando a fala do Vitor e do Rafael, que foram muito bem colocadas, eu gostei muito do que eu ouvi. Eu quero mesmo que as coisas melhorem, que a gente não fique dependendo, a gente fica reclamando no relento. Muito bacana a iniciativa de vocês. Se puder, vou estar lá. Eu vou ter que terminar o programa porque chegou mesmo a hora, tá? E eu vou agradecer a vocês por estarem aqui, por tudo que vocês falaram, por toda a boa vontade, por toda a necessidade de criar algo novo que a gente está precisando realmente, né? Agradeço aqui a presença do Cristiano, inclusive com essa calma característica e com essa lábia que ele... ele é bom de papo. Quero agradecer você que esteve conosco e nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja sempre avisado quando tiver vídeos novos e bons como esse aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.